Tamo junto, grande abraço para você que se liga no canal DNA Palestra. Estamos chegando para mais um vídeo nessa terça-feira. Se você ainda não se liga, se você ainda não é inscrito no nosso canal, dá essa oportunidade pra gente, se inscreva, deixa o seu like, ative as notificações, comente. Isso fortalece e pode ter certeza que devagarinho a gente está crescendo e eu conto com a ajuda de cada um de vocês. Bom, antes de falar do Palmeiras, temos que falar do Fluminense, né? Terminou a participação brasileira aí do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes. O Fluminense perdeu pro Chelsea, que foi o nosso algoz aí nas quartas de finais. Claro que todo palmeirense assistiu esse jogo com um grau de lamentação gigantesco, imaginando que o Palmeiras poderia estar lá disputando com o Fluminense, mas o Chelsea mostrou qualidade, mostrou que mesmo um time jovem, mesmo um time em reformulação, é um time forte. E o João Pedro, né, que entrou e dificultou muito as coisas para o Palmeiras, cria do Fluminense, fez a diferença, fez 2 gols e eliminou aí o Fluminense da competição. Claro, mais uma vez temos que parabenizar sim o Fluminense. Claro que sim, Palmeiras, Botafogo e Flamengo fizeram, acho que uma campanha digna. E acho que esse Mundial deixa uma lição muito grande para todos os brasileiros, sem dúvida nenhuma. Mas o que importa pra gente é o Palmeiras. O Palmeiras já chegou ao Brasil, ganhou folga até sexta-feira. Próximo confronto do Palmeiras é quarta-feira, dia 16, Campeonato Brasileiro diante do Mirassol no Allianz Parque. E todo mundo tá batendo na mesma tecla, né? Como será a sequência de 2025. E eu confesso que estou um pouquinho preocupado com a sequência do Palmeiras. Depois da eliminação, a Leila Pereira fez uma postagem aí nas suas redes sociais com um discurso de otimismo. Inclusive até deu uma provocada aí nos rivais. E acho que o discurso sim tem que ser de otimismo, porém algumas atitudes precisam ser tomadas, né? E eu tô falando tudo isso porque Estevão não é mais jogador do Palmeiras e mesmo não fazendo um torneio mundial de excelência, é um jogador importantíssimo, fez sim a diferença diante do Chelsea, jogou bem contra o Botafogo, acho que foram as 2 partidas que o Estevão deu as caras, né? O Paulinho anunciou que tá fora da temporada, realmente precisa ficar 100% e vai passar por cirurgia e praticamente perderá a temporada, o segundo semestre. E eu não tô nem contando o mercado da bola, né? As possibilidades que todo mundo vem falando de proposta aí da Roma, da Inter de Milão, do mundo árabe pelo Richard Rios, proposta pelo Piquerez. E penso que o Palmeiras, se quiser buscar títulos aí no segundo semestre, não pode perder nenhum jogador. Pelo contrário, precisa reforçar o seu time, justamente por tudo isso que eu tô falando. Estevão não tá mais, Paulinho a gente não pode contar com ele. Alguns jogadores ainda não mostraram o porquê veio, né? Isso eu tô falando do Felipe Anderson, do Facundo Torres, de alguns jogadores que ainda não conseguiram impor o seu ritmo, o Vitor Roque, e isso é evidente. Hoje saiu aí a notícia do Ramon Sosa, né? Na verdade ontem e hoje ainda não foi anunciado de maneira oficial, mas é fato que o Palmeiras tá prestes a anunciar o jogador paraguaio de 25 anos que atua no Nottingham Forest da Inglaterra, o time do Danilo, nosso volante que deixa tanta saudade. 90 milhões de reais, um valor alto. Ramon Sosa tem 25 anos, é um atacante que joga pelos lados, ele chuta com a perna direita, mas entre aspas, acredito que esse seja o jogador para substituir o Paulinho, pelo menos por enquanto. Claro que o nosso elenco ainda carece de algumas posições, principalmente na lateral esquerda. A gente precisa também definir o que será de Mike e Marcos Rocha, de Marcelo Lomba, do Everton, que para mim falhou sim no gol, e claro
que já começa a ser questionado uma longevidade aí no Palmeiras. Eu acho que é um goleiro excepcional, é um cara extremamente profissional, mas uma hora teremos que chegar nessa renovação também. E a gente sabe da importância, né? Acredito que o Marcelo Lomba fica no Palmeiras até o final do ano. Não sabemos aí o que vai acontecer com o Rocha, com o Mike. Então o Palmeiras precisa agir com rapidez e precisa agir de maneira cirúrgica, não pode errar. E o principal de tudo é em relação à continuidade do Abel Ferreira, né? O Abel Ferreira tem contrato até o final de 2025, então até o final dessa temporada. Acredito que a Leila Pereira fará de tudo para renovar o contrato do Abel até 2027, quando acaba o seu mandato, e isso já foi falado. O Abel também já falou que quer ficar. Mas o questionamento desse vídeo é justamente em relação a isso, né? Eu sou fã número 1 do Abel, virou ídolo da torcida do Palmeiras, e muitas vezes isso esconde um pouco algumas situações, né? E de bate-pronto, antes de terminar o raciocínio, eu acho que o Abel tem que ficar. Mas é totalmente pertinente o questionamento de muitos torcedores que querem a saída do Abel, que vem questionando o trabalho dele desde o final do segundo semestre de 2023. E também temos que concordar que o Palmeiras tá devendo um pouquinho de bola, essa que é a verdade. Repito, não acho que o Mundial de Clubes foi um vexame, como muitos colocam aí. Acho que o Palmeiras passou, chegou mais ou menos aonde imaginava chegar. No começo do Mundial eu falando que se o Palmeiras avançasse para as quartas seria maravilhoso, mas que o meu objetivo seria classificar. Claro que pelo desenho da tabela ficou uma frustração gigante, e hoje ficou claro que o Palmeiras poderia sim chegar na final. Claro que tinha que acontecer um monte de coisa, talvez o Palmeiras tivesse o time completo diante do Chelsea, a história poderia ser diferente, mas agora não adianta mais lamentar. O Palmeiras precisa colocar em prática esse planejamento no meio do ano. Se é isso mesmo que a diretoria quer, a continuidade do Abel. Alguns jogadores, fato que precisa de uma renovação, e é uma situação difícil mesmo. Jogadores históricos, né, que ganharam tudo com a camisa do Palmeiras, chegando a um momento de talvez se despedir do time. E é assim uma tarefa difícil, né? Não só para o Abel, mas para a diretoria. Mas eu acho que o Palmeiras tem todas as condições de fazer um planejamento interessante até o final do ano. Temos 3 competições importantíssimas e acho que o Palmeiras está bem nas 3. Mas é nítido, é claro que o Palmeiras precisa elevar o nível do seu elenco, precisa alguns jogadores que chegaram com esse status de jogador interessante para o elenco se soltar, mostrar um pouco mais de futebol, aumentar o nível de trabalho do Abel para tentar aflorar nesses jogadores esse desempenho melhor. E é mais ou menos isso que eu penso. Como eu falei, acho que o Abel é um grande técnico, não podemos desperdiçar essa oportunidade de renovar o contrato com ele, mas com cobranças, com questionamentos, não só da Leila, mas do Anderson, elevar o nível de jogo, porque o Palmeiras oscila muito, né? E esse Mundial de Clubes foi uma amostra de tudo que acontece com o Palmeiras, né? Para mim fez um jogo razoável para bom contra o Porto, mas da campanha do Porto depois vimos que não foi tão bom assim. Fizemos um jogo aceitável contra o Al Ahly, uma atuação péssima diante do Inter Miami. Jogamos bem contra o Botafogo e contra o Chelsea. Primeiro tempo desastroso, o segundo tempo melhoramos o nível, entramos um pouco no jogo, mas
uma falha grotesca do Everton, fomos eliminados e agora o foco é esse. Continuar a temporada, buscar melhorar, buscar vitórias do Campeonato Brasileiro, avançar na Libertadores, avançar na Copa do Brasil e temos um adversário difícil, o Corinthians, que foi o campeão paulista, venceu o Palmeiras na final. Então, claro, como eu falei, temos margem para aumentar o nível, para crescer, mas tem alguns obstáculos aí no meio desse segundo semestre e obstáculos difíceis de ultrapassar, e o Palmeiras vai precisar estar muito bem para continuar, para ir avançando e quem sabe buscar um título grande nesse segundo semestre, que é o que o torcedor do Palmeiras espera. Beleza? Então é isso. O elenco de folga até sexta-feira. Todo mundo volta a treinar para o confronto de quarta-feira. Volta a nossa rotina aí no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Libertadores. E claro, o canal DNA Palestra estará junto com o Palmeiras sempre. Espero que vocês estejam junto conosco, tá bom? Tamo junto, grande abraço, se inscreva aí no canal se você não for inscrito. Aqui o DNA é Palestra. É nóis.